os alvos de sedação são o conforto do paciente, então é o tanto que for necessário para o paciente fique confortável. Se isso for um RAS -1, ótimo. Se isso for -5, também ótimo. É o tanto que for necessário, Tá. o mínimo necessário para que ele fique compactuante. E aí entra, né, é Sim. aquela linha cinza. Às vezes é um RAS -1, -2, que o paciente consegue, você chama, ele vai lá, olha, responde, né, tá ali meio lá, meio cá, assim, um pé de cada lado da plataforma. Que é o ideal, né? Que é aquele ponto em que o paciente não está em sofrimento, mas que você consegue manter ele compactuante com a família, cooperando com a equipe, ali, naquele joguinho. Uhum. O alvo sempre vai ser um RAS -1, -2, a não ser que o paciente não tolere essa sedação, que ele precise de uma sedação mais profunda. Certo. Então, os objetivos, né, são conforto, contato, cooperação e compensação. Então, a sedação ela vai existir pelo tempo que for necessário para que se compense os sintomas, mesmo que isso signifique o fim da vida da pessoa. Então, assim, a gente definiu refratariedade de um paciente que está com uma náusea, um vômito, a gente não está conseguindo chegar na dose necessária para tratar isso. A gente pode entrar com uma sedação, pensando, às vezes, até num desmame mais para frente, depois de uma descompressão com sonda, ou depois. E isso é muito individual. Tem que ser proporcional para aquele caso, para aquela pessoa. Muitas vezes, com mais frequência assim do que não, a sedação paliativa é o evento final da vida da pessoa. Então, a gente entra com a sedação já sabendo que essa sedação vai perdurar até o fim da vida. Tá. Que geralmente são dias, né? Horas a dias. Não passa, o ideal é que não passe disso. Se o prognóstico é de mais do que dias, a sedação tem que ser respite, né? Tem que ser uma sedação temporária para manejo de sintoma, para a gente conseguir ajustar e estabilizar esse paciente. Fala, meus amigos e minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior. A minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula, e se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber, e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula, que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Então, a gente vai manter uma avaliação constante, né, de horário até a estabilização do paciente, de RAS, porque é um paciente sedado, então a gente vai avaliar o RAS Sim, dele. sim. Isso Aqui eu estando tenho entubado ou não. Pode ser o paciente nos independente. Ele dois está em casos, né? sedação, a gente mantém uma reavaliação frequente dele. Porque o paciente em RAS -1, -2 é um paciente que não precisa do tubo, né? Uhum, Ele consegue ficar ali e tal. Às vezes fica entendi. numa depressão respiratóriazinha, mas é o suficiente para ele ficar compactuante, para ele manter ali, porque são os eventos finais de vida. E aí o tubo acaba sendo um agressor a mais, que não é necessário, que vai servir como ferramenta de distanásia. Sim, você está prolongando, né? Exatamente. Eu deixei aqui 3 opções, né, de escala de análise de dor, de avaliação de dor para paciente em sedação. Vai depender do que o seu serviço usa, tá? A mais comum é o CCPOT, né, o CPOT, Tá. mas, enfim, tem muitas escalas de avaliação de dor em paciente não compactuante. Às vezes a gente precisa adaptar e trocar a escala para aquele paciente, tendo em vista questões, paciente amputado, ou enfim, paciente demenciado, eles vão ter comportamentos diferentes, mas a avaliação e análise de dor e de desconforto, ela é constante. Não se cega ao paciente e abandona ele num canto lá, numa porta fechada, onde a enfermagem passa uma vez ao dia. Não, não sejam essas pessoas, tá? Porque isso não é sedação, isso é eutanásia. Uhum. E cuidado com a avaliação de sinal vital em fim de vida. A gente não tem um paciente, ele tem um prognóstico de horas, dias, vai um dia, 24 a 48 horas. Sabe aquele paciente que está ali já em finzinho de vida, já
Já na terminalidade, você sabe que ele tem ali poucos dias de vida, se tiver dias. Uhum. É um paciente que vai se beneficiar de um destro? Não. Para que você vai furar o paciente? Está causando mais sofrimento, né? Mais sofrimento desnecessário. Avaliar a pressão dele constantemente. Você vai entrar com droga vasoativa? Não vai. Não Então, para que precisa. você vai fazer isso? Vai ficar esmagando o braço do coitado do vô. Sim. Deixa o vô. Avalie os sinais vitais que não vão acarretar desconforto. Então, Uhum. ali, olha a frequência, pá, temperatura, bonitinho. E não se esqueça que para o paliativista, dor é um dos sinais vitais, é o quinto sinal vital. Dor é sempre, sempre avaliado. Certo. Entrou no quarto do paciente, avalia a dor. Mesmo que você não vá fazer a escala todinha, olha para o paciente. O paciente está com uma cara franzida, está suando, está mexendo. Não é um paciente que está confortável, certo? Não esquece de olhar para a dor, porque o paciente sedado sente dor. Sim. Então não faz sentido você sedar para ele não ter sintoma e você manter em sofrimento. Sentindo dor, né? E é bem comum isso, viu, Ana? Assim, a maioria dos... Pode passar o próximo. A maioria dos nossos colegas, eles sentem um pouco de dificuldade na diferenciação, né, da sedação para a analgesia. Muitos acham que os hipnóticos, eles tiram a dor também, porque o paciente meio que para de reclamar, né? Mas é por causa da diminuição da consciência, né? Então que fique bem Então, claro que a gente pode estar sedado, mas ainda assim sofrendo dor. E às vezes você nem lembra, o paciente nem lembra, porque na hipnose ali ele perdeu a consciência, né? Só que o mas o corpo estímulo dele tem doloroso consequência. existiu. Como é? O estímulo doloroso existiu. Você, Existiu, você teve exato. ali ativação de receptor, você teve o estímulo doloroso. Exatamente. Enfim. Então, droga para sedação, a primeira escolha dentro do cuidado paliativo é o midazolam. Tá? Por quê? Porque ele tem uma meia vida curta, ele é de fácil titulação, então é uma droga que você pode ir ajustando, assim, repicando de hora em hora até chegar numa dose que consiga a sedação que você quer. Tem a via subcutânea, que é excelente principalmente para idoso, muito desidratado, que não tem, que é ruim de veia, né? Aham. Que o pessoal fala, né? Que é paciente ruim de veia. Sim. Esses pacientes se beneficiam muito da via subcutânea e é bom para urgência. O paciente que chega lá ruim, em franco delírio, quebrando Uhum. tudo, tá? É um paciente que você não vai conseguir pegar um acesso endovenoso. Nota que você está sedando o paciente, está precisando de doses muito altas. Você sempre vai checar dor, checar náusea, ver se ele está com algum outro desconforto. Às vezes é um paciente que está brigando com a sedação porque está com um bexigoma gigantesco por causa de uso de opioide. E assim, é passar uma sonda de alívio e resolver o problema. Aí você está lá chumbando o paciente de benzo porque ele não ceda. Ele está em franco desconforto, ele não vai sedar mesmo. Então, assim, precisou de dose alta, mesmo com os desconfortos resolvidos, aí a gente passa para a próxima etapa. Em alguns serviços usam flunitrazepam. Assim, eu não costumo usar, tá? Uhum. Eu prefiro o Mida. Tá. Ele tem uma meia-vida mais longa, ele tem uma titulação um pouco mais difícil por causa dessa meia-vida longa. Mas, assim, ele não vai ter alteração, você não vai precisar corrigir dose para paciente de insuficiência renal hepática, então tem essa vantagem. Mas também tem que saber o quanto isso é uma vantagem, porque são pacientes já em terminalidade. Ele é uma boa droga para fazer em casos de urgência. Você quer uma sedação rápida, né, que comece rápido, que tenha uma duração ali para você fazer uma reavaliação do que está acontecendo, num paciente que você não sabe como está a função renal e hepática dele. Mas manter uma sedação com flunitrazepam, não é a minha primeira escolha. A primeira escolha é o MIDA e a literatura defende a MIDA como primeira escolha. Até por disponibilidade, né? Sim, para ser sincero, eu nunca vi esse benzodiazepínico aí. Não tem alguns serviços, mas não é tão comum não, até porque o pessoal não usa. Só para revisar, para ficar mais fixo, é a dose do midazolam. Percebam aí, 2 a 5 pessoal. miligramas em bolos, a Começa com 2 primeira. a 5 em bolos e a gente está falando de miligrama, tá certo? Não é de ml, ó.
A doutora Ana escreveu ali, ó, dose efetiva de 1 a 20 miligrama por hora. Não é ml. Exatamente. Lembrem-se que o Ele é midazolam, ele tem várias apresentações. Tem o midazolam que é 1 miligrama por ml, tem o midazolam que é 5 miligramas por ml. Então você, como agente aí de saúde, você tem que saber exatamente quanto é que você está dando por ml. Dependendo da concentração, aí você vai botar 1 ml hora, 2 ml hora, né? Mas essas doses são em miligrama, tá? exatamente. E aí tomar muito cuidado com aquelas formulações prontas de serviço, sabe? Isso, Ah, e aqui o padrão é fazer tantas ampolas em tantos ml. Qual a miligramagem isso significa para esse paciente? E isso. é proporcional para o paciente que você está tratando? Porque às vezes não é. Às vezes pega aquele vozinho bem caquético, que não tem uso de história, né, de uso de benzodiazepínico, de droga, Uhum. tal, magrinho, 37 quilos e mete lá 20 miligramas de Muito. midanazol, não vai É. dar certo. Aí você vai fazer, vai ter outras consequências, aí a chance dele ter, de você estar causando, fazendo eutanásia involuntária aí da Sim. sua parte, é real. Então, cuidado, essas formulações prontas, elas servem para quem sabe muito bem o que está fazendo, para quem já tem muita mão. Para quem não tem, calcula. É uma regra de três, é simples, gente, dá para fazer. É. Vocês passaram na faculdade, passaram no Enem, dá para fazer regras de três. Dá pra fazer tranquilo. Aí a segunda etapa seria entrar com os antipsicóticos. Tá? Por que os Certo. antipsicóticos? Primeiro, porque eles têm uma ação antiemética bem importante. Segundo, porque com frequência são pacientes que estão em uso de opioide e o opioide pode desencadear delírio. Depois, porque é extremamente comum delírio em fase final de vida. Então, a gente tentou uma sedação com benzo, não teve um bom controle com o benzodiazepínico, ou porque é um paciente que já usa benzo crônico, ou enfim, X, você vai passar para os antipsicóticos como sedação, certo? Independente do uso deles para EMs e para outros critérios. A gente vai usar bastante para controle de delírio terminal. Para o paciente que o sintoma de fim de vida, que é refratário, é justamente o delírio. Acontece, tá? Acontece bem. Aí o paciente fica agitado, principalmente com o paciente hepatopata, paciente nefropata, que são pacientes que fazem encefalopatia. E aí Certo. eles fazem um delírio bem refratário. A questão com a clorpromazina, né, o Amplictil, é que agora ele não é mais. A Anvisa proibiu o uso EV dele. Na, Sério? na literatura. Uhum. Seda bem, né? E, hã? Ele seda bem, né? O Amplextil não é brincadeira. Então, assim, não é disponível para uso IM. Se você tiver, assim, muita confiança no teu taco, você até pode tentar justificar esse uso EV. Mas tenha muita clareza de que qualquer pepino, a Anvisa não está do teu lado. Tá? Eles não vão te apoiar. Existe sim na literatura, né, o uso da clorpromazina EV é muito defendido dentro e usado dentro do cuidado paliativo, Aham. mas assim, o pessoal fazia Amplictil EV para as coisas mais bizarras, os pacientes rebaixavam. Então a Anvisa acabou tirando do mercado, tirando de circulação assim, a via, né, a forma EV de uso. Então ele é, a princípio, IM, VO e via retal. VO para um paciente em sedação não é uma possibilidade. Então, a gente, Sim. né, eu coloquei aqui mais como proforma. Mas, então, a gente acaba usando IM ou via retal. Via retal também causa desconforto desproporcional para a maior parte dos pacientes. Então, na Uhum. vida real, a gente usa IM, tá? Tá. Dá para usar o Neuleptil, né, a levomepromazina, mas ele só tem a formulação via oral. E aí, para um paciente que está em delírio, que está em fase final de vida, a gente está tentando uma sedação, não é, né? Sim. Se for um paciente já com uma gastrostomia, em questões, em momentos específicos, a gente consegue usar bem. Mas, como regra, não é uma boa medicação pela restrição de via mesmo. Mas também faz um controle de delírio excelente e a gente consegue, assim, a gente tem uma margem de dose muito boa para trabalhar com o Neuleptil, tem formulação em gotas, então é uma medicação bacana para outras situações.
Uhum. E a gente vai ter os anestésicos. Vou te falar a verdade, eu nunca usei Propofol para sedação paliativa em paciente de enfermaria, Sim. tá? Porque assim, né? Primeiro porque você fala que você quer um Propofol fora do centro cirúrgico ou da UTI, já vão achar que você tem algum problema. Não é Já muito vão achar bem. que Não tá não é fazendo comum, né? O pessoal já tem uma barreira natural aí, né? dano. E é uma medicação assim, que ela demanda um pouco mais de traquejo, né? Então, Isso. a orientação da maior parte assim, dos serviços, inclusive da Associação Europeia, é que se você precisar chegar no ponto de usar Propofol para o teu paciente, chame o anestesista para te acompanhar. Porque não é uma medicação que o clínico vai ter uma mão boa para usar. Se você é intensivista, você está muito lá, pá, você sabe muito bem o que você está fazendo, segura na mão de Deus e vai. Agora, esse é um paciente que já mostrou uma sedação difícil, porque você já fez MIDA, você já fez clopro, foi um paciente que não respondeu, é um paciente que pode estar com outros sintomas. Olha para ele com carinho, né? Avalia se realmente é necessidade de mais sedação ou se é mau manejo de sintomas. Que às vezes são outras coisas que estão incomodando. A vantagem do Propofol é que ele vai ter um efeito antiprurítico importante. O paciente em fim de vida, às vezes, faz um prurido bem refratário, principalmente os pacientes hepatopatas, Uhum. e que é difícil de manejar. Então, às vezes, quando você é muito, assim, é intensivista, já experiente, sabe manejar, sabe o que você está fazendo, é válido entrar com o Propofol como primeira escolha. Porque aí você tem alívio desse sintoma, além, né, em associação ao alívio do sintoma refratário que está indicando a sedação. Mas não é a realidade do populacho, entendeu? Sim, Aqui a sim. galera é um Na pouquinho enfermaria, complicada. é que nem você falou, na enfermaria realmente é bem. Tem que ter todo um É, cuidado, né? Na UTI, na UTI é comum, né? Dependendo da UTI, às vezes tem lá fácil. Até pra pegar mesmo, né? Na enfermaria é mais difícil, tem que ir até a farmácia e tal. An- não, na enfermaria, não. Na enfermaria não rola. E Ana, aí são pacientes que muitas vezes não têm nem indicação de UTI. Né? Então, exato. quando a gente está pensando em sedação paliativa para um paciente que já estava na UTI, beleza. Agora, mandar um paciente para UTI para fazer propofol também não faz sentido. Né? Então, tem Ana, que ter ali a noção da proporcionalidade do que você está fazendo. a minha aluna aqui, Mariesle, perguntou sobre uma dúvida sobre a clorpromazina, se essa questão do venoso se aplica em cuidados paliativos apenas ou em todas as áreas, nas indicações do De ter Ampexan. sido retirado, Isso. ele na verdade foi retirado do mercado como, assim, foi retirado da bula como a indicação para uso EV, pela Hum, Anvisa. na bula mesmo, né? Caramba. Teoricamente, ele não é uma medicação que esteja disponível para via endovenosa. Então, assim, foi o que eu falei. Se você Entendi. sabe manejar, se você tem o paciente na mão, se você tem certeza do que você está fazendo, dá para fazer. Uhum. Porém, saiba que a Anvisa Sim, não vai te defender. É um sim. uso off-label para o Brasil. Tá? Entendi. Aqui, né, nesse nosso mundinho, é um uso off-label. Mas fora do Brasil, sem problema nenhum. Europa usa EV, Estados Unidos usa EV. A gente que tirou o EV porque fazia-se muito em pronto-socorro, o paciente fazia umas implantações e às vezes ia a óbito por mau uso da cloro pro EV. Então eles deixaram como IM porque você vai ter uma absorção também rápida e vai ter um efeito mais controlado. Mas assim, né, eu acho meio complicado você restringir o uso de uma medicação porque quem deveria saber usar não sabe usar. Pois é, né? O negócio é o É pessoal. surreal. É, acontece. Mas enfim.